Oi, gente, tudo bem com vocês? O Caio quer colocar o pão para aparecer. Faz um tempo que eu não apareço por aqui, eu não vou me prolongar, eu vou deixar o vlog para eu me explicar melhor de tudo, tá, gente? Tudo tá acontecendo na minha vida. Mas o vídeo de hoje é basicamente remember, né, da minha caminhada até a aprovação em medicina, como eu postei nos shorts pra vocês. Eu fui aprovada na Universidade Federal do Ceará. E é isso, tá, gente? Eu queria estar um pouquinho mais arrumada, eu queria ter passado um pouquinho mais de maquiagem, né? Deu pra passar só um corretivinho em pó, mas não dá. Aqui tá muito quente e simplesmente não dá. Nem a roupa eu não consegui trocar. Essa aqui é a roupa mais fresca que eu tenho, que é tecido fino, né, gente? Que é blusa de time. Mas não deu. Queria estar mais arrumadinha, não vamos estar tendo. E eu vou contar pra vocês essa minha história, né? Quem me conhece sabe que eu tenho um bebê. Eu tive filho com 18 anos, quase 19, por isso que sempre parece que a minha diferença de idade com ele é 19 anos, por exemplo. Eu tenho 20, ele tem 1 ano. Mas quando for no final do ano ele vai fazer 2 e eu vou ficar com 20. Eu tive com 18, mas pouco depois eu fiz 19. Então a gente tem aí 18 anos, 11 meses e meio de diferença. Como eu estudei, né, durante esses 5 meses, porque, como vocês viram no título, eu fui aprovada estudando por 5 meses e eu tinha o Kaiser pra cuidar e ele vai ficar aparecendo, tá? A gente vai ter questão do grau. E sem rede de apoio, tá? Sem rede de apoio pra ficar com o Kaiser pra eu estudar. Dá esse pãozinho pra ele, que você quer. Vamos começar do início, né? Com toda a história. Em 2020, eu estava no 3º ano. E eu estava bem desinteressada, vou dizer pra vocês, porque eu sempre fui uma aluna muito irresponsável. Eu tinha notas boas, principalmente nas matérias que eu gostava, matemática, física, química. Eu era muito irresponsável, extremamente irresponsável. Eu fazia o que eu queria, na hora que eu queria. E a gente sabe que a vida não é assim, eu era muito indisciplinada. Eu fui segurando até o 2º ano do ensino médio, estava ótimo, amava a escola. E aí, quando foi do final do 2º ano, eu comecei a prestar atenção em coisas que eu não devia prestar atenção. Coisas que não eram do meu interesse, coisas que não eram nem comigo. E isso foi desviando o meu foco dos estudos, né, gente? E aí aconteceu que chegou o 3º ano, eu estava extremamente desinteressada, faltavam muitíssimas aulas. Quando eu não faltava, eu chegava super atrasada e a minha desculpa era o quê? Eu moro longe da escola. Morava assim, 1,8 km da escola, eu ia a pé. Mas eu sempre morei essa distância e eu levantava 5h30 da manhã, saía 6h30 de casa pra estar na escola. Então, assim, não era uma desculpa, né? Porque eu fazia isso antes e acabou que eu chegava na escola, dormia horrores nas aulas. Todos os meus professores chamavam minha atenção, a diretora conversava comigo, mas era uma coisa que era de mim, entendeu? Não adianta as pessoas falarem quando você não quer ouvir. E aí minha professora de biologia chegou à conclusão de que seria interessante me colocar, porque na minha turma tinha um rodízio de assentos e tudo. Então um dia estava lá na frente, outro dia estava lá atrás. Ela chegou à conclusão de que seria melhor pra mim ficar fixo na frente. E realmente funcionou. Acho que eu passei umas 2, 3 semanas, não sei. E assim, foi ótimo pra mim, minhas notas melhoraram demais. Eu parei de dormir nas aulas também, não tem como tu dormir com o professor em cima de ti. Então assim, foi muito bom pra mim, mas aí em seguida veio o quê? A pandemia. E aí eu super desinteressada já com os estudos, a pandemia foi um brinde, né, pra explosão da catástrofe. Então eu não assistia às aulas online, porque eu não conseguia entender nada, eu também não tinha interesse. Tipo assim, ficava uma coisa muito monótona, muito chata. Tentei pegar uns cursos gratuitos pra estudar, porque eu não queria gastar com isso, né? Era muito difícil porque eu que tinha que organizar os conteúdos, eram plataformas assim grátis, né, gente? Mas mais pelo meu desinteresse. E aí eu não consegui estudar, né? Antes do dia do Enem, eu fui dormir às 3 horas da manhã, né? Do sábado pro domingo. Aí depois acordei umas 5, não consegui mais dormir, fui pro Enem morta de sono. Resultado, péssima nota. Aí em 2021 foi quando eu engravidei do Kaiser. Eu não tinha na cabeça de estudar também naquele momento. Aí eu comecei a estagiar para finalizar o meu curso. Então, assim, eu não tinha tempo para estudar. Quer dizer, eu não tinha disposição para estudar, né? E aí, não estudei também, fui. E aí, assim, no primeiro dia eu morta de sono, porque grávida sente um sono que não é de Deus. E fiz a prova. Acertei pouquíssimas questões, acho que 25 linguagens, sim, pouquíssimas mesmo. E 19, história não, humanas, 20, coisa assim.
Aí eu pensei, poxa, eu nem vou no outro dia, porque não adianta, velho. Eu vou fazer o quê no outro dia? Mas aí, como eu já tinha me inscrito, fui fazer. E lá, no segundo dia foi totalmente diferente, porque era a minha área, né, que eu gosto de estudar, e não me deu tanto sono. Então eu fui, fiz a prova e acertei 33 questões de matemática. E eu fiquei, sabe aquele ânimo de tipo, nossa, tu é capaz de fazer isso aqui. E aí eu fiquei muito feliz, né, por ter ido esse segundo dia. Eu até falei pra minha amiga, esse ano é nosso. A essa altura do próximo ano, a gente não vai estar triste como a gente está hoje, porque a gente vai estudar e a gente vai conseguir passar. E aí, que era minha amiga, que ela sempre estudava comigo e tal. Assim, a gente combinava de estudar e falava, sempre dando apoio uma à outra. Aí, entramos no ano de 2022. Eu tinha acabado de parir. Porque quando eu fui fazer a outra prova do Enem, eu tava já, sei lá, com 37 semanas, mas eu parei só com 41 e pouco, né? Também tem história disso no canal. E eu tinha acabado de parir, tinha um bebê recém-nascido, mas quando ele teve um mês, eu me senti disposta a começar a estudar. Comecei a estudar pela plataforma que a minha amiga já tinha pagado, que era o do Pro Enem. E eu comecei com todo o gás e tal. E aí, quando foi em março, ela quis mudar para a prova total. Quis assinar a prova total. Aí a gente marcou de assinar junto a prova total, assinamos. Só que teve uma quebra, entendeu? Daquela rotina, tanto que eu tinha criado como a rotina que eu tava vivendo, estudando pelo Pro Enem. Aí acabou que desandou tudo. Passei assim uns 3 meses, março, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Não, março, abril. Passei assim uns 2 meses, março e abril, sem conseguir abrir a plataforma, não via nada. Porque eu tava me sentindo totalmente estimulada, como se tudo aquilo que eu tivesse estudado tivesse ido pro saco, sabe? E não tinha gostado da plataforma, mas não é questão de gostar, é questão de costume. Eu tava acostumada com a outra plataforma. Em maio, eu comecei a tentar estudar de novo. Só que assim, tava acontecendo tanta coisa assim ao meu redor que tava me atrapalhando, sabe? Tava me atrapalhando, eu não tava conseguindo, parei de novo. Eu estudei coisa de 2 dias, sei lá. Quando foi em junho, eu pensei, nossa, tá muito perto, não tem como, faltava 5 meses pro Enem. Eu tenho que meter a cara e estudar agora, porque senão vou ter que pagar isso aqui à toa. Eu pagava 16 e pouco, ela pagava outra metade, né? E vou ter perdido meu tempo. Eu disse que ia passar e não vou conseguir passar. E aí comecei a estudar. Aí a prova total, eu amei, gente. Ele tem vários cronogramas, sabe? E o último que eles lançaram tinha sido em maio, que era o intensivo de maio, a partir de maio. Pra quem começar a estudar a partir de maio, eu tava em junho. Então eu já tinha perdido um mês, né? Que eu tinha que ganhar depois. Então, assim, eu decidi o quê? Ficar vendo só as videoaulas. Porque também tem o seguinte, eu perdi totalmente o conteúdo do terceiro ano, totalmente. Porque, como eu falei pra vocês, eu não estudei durante a pandemia, não vi as videoaulas nem nada. Então, eu precisava ver as videoaulas. É que eu tava falando pra menina que falou comigo no Instagram. Se eu fosse estudar de novo esse ano, que era o que tava passando na minha cabeça depois que eu fiz a prova, se eu fosse estudar de novo esse ano, eu não iria mais ver videoaula. Eu iria trabalhar minha saúde mental, iria assinar um curso do professor Lauro, que ele demonstra, né, como melhores formas de você responder a prova do Enem, ganhar tempo e tudo, interpretação. Então eu assinaria isso e faria questões. Por quê? Porque eu já teria o conteúdo que eu vi nesse ano que passou. Porque às vezes você ficar batendo martelo no conteúdo, estudando a mesma coisa todo ano, às vezes o problema não tá ali, entendeu? E aí eu pensei em fazer isso, só que graças a Deus não foi necessário, né? Porque a aprovação veio esse ano. Comecei a estudar em junho e eu via só as videoaulas. Só que tinha um problema. Não é um problema, né? É uma adversidade na vida, uma coisa diferente do que talvez meus concorrentes tinham, que eu tinha um bebê e eu não tinha quem ficasse com o meu bebê para estudar. Eu tinha uma casa para cuidar e uma vez eu recebi um comentário, tá? De uma menina falando que, na inscrita, né, do canal, falando que a minha casa estava sempre bagunçada e sempre suja. Eu dizia que arrumava, parecia que não arrumava. Mas é porque eu focava em limpar a casa. A casa não estava sempre brilhando. Eu sempre tentava deixar organizada, mas nem sempre era possível, porque eu também tinha que priorizar o meu estudo por estar muito perto da prova do Enem.
Então eu tinha que fazer tudo isso, tinha que fazer comida. E nessa época foi a época mais difícil do Kaiser, porque ele não comia a nossa mesma comida. Então eu tinha que fazer uma comida separada pra ele. Então assim, gastava muito meu tempo isso. E lavar roupa, e limpar a casa, coisas que a gente sabe que toma o tempo da gente. E tinha o Kaiser pra cuidar. Nessa época o Kaiser estava tirando 2 sonecas por dia, uma de manhã e uma à tarde, cada qual com 2 horas, né? Ele demorava 2 horas dormindo na maioria das vezes. Tinha dias que ele dormia mais, tinha dias que ele dormia menos, tinha dias que ele não dormia e eu não conseguia estudar. Então, basicamente, normalmente eu tinha 4 horas de estudo por dia, tirando assim uns 30, 40 minutos para fazer almoço. Alguns dias excepcionais que o Kaiser não dormia, eu não conseguia estudar. E alguns dias excepcionais que eu tinha que gastar esse tempo para limpar a casa, lavar roupa. Mas assim, na maioria dos dias eram 4 horas. Mas eu sempre estudava, nem que fosse 1 hora, 2 horas, todos os dias eu estudava, vendo as videoaulas. Eu terminei de ver as videoaulas no meio de outubro, mais ou menos, as videoaulas da prova total. Sempre enviava redações também. Isso é uma coisa que eu quero declarar aqui pra vocês. A minha redação mudou completamente depois que eu conheci a plataforma, depois que eu conheci o professor Lauro. A forma que ele me explicou expandiu a minha mente. Tipo assim, eu aprendi a fazer a redação. Eu não sabia o que era redação, não sabia. Eu tentava fazer uma coisa, eu me preocupava muito com coisas que são irrelevantes e deixava de lado o básico, que é o necessário. Então, assim, foi essencial pra mim. E aí, quando chegou em outubro, no mês de outubro, eu tinha terminado de ver todas as videoaulas, comecei a fazer questão. Eu fazia muita questão. Tipo assim, eu tentava fazer 100 de manhã, 100 de tarde, pra tentar recuperar, né, esse tempo que eu perdi. Perdi assim, né, porque eu não tive tempo de fazer questões, eu só via as videoaulas porque eu precisava do conteúdo também. Então eu fiz bastante questão, né, até o primeiro dia da prova. Aí, da semana do primeiro dia pro segundo, eu não estudei nada, porque, sei lá, eu perdi totalmente o ano de estudar, depois que eu corrigi minha prova, porque eu tinha colocado uma meta de acertar uma quantidade de questões e eu não consegui acertar essa quantidade por 2 questões, não consegui acertar. Então foi um pouco frustrante pra mim, né? Aí eu já fui no segundo dia, mas aí depois eu fui no segundo dia na raça de poxa, esse aqui é o meu dia, eu vou dar um nome aqui nisso aqui. E a redação também tinha ficado bem feliz com a minha redação, com o tema da redação, era um dos temas que eu sempre dizia que eu queria que caísse. Assim, não foi especificamente o que eu queria, né? Mas foi mais ou menos ali. Que era ou sobre os índios, que eu tinha muito repertório sobre índio, ou sobre obesidade infantil. Porque, nossa, eu estudo horrores pra criar o Kaiser. Então, assim, o da criança seria mais fácil ainda pra mim, porque eu acho que seria mais complicado, talvez, até para as outras pessoas. Não sei quanto as pessoas conhecem sobre isso. Acho que os povos nativos é uma coisa mais simples de abordar. Então foi basicamente isso, gente. E aí eu fiz a prova no primeiro dia, fiquei assim, eu acertei um ótimo número de questões, olhando hoje, mas como eu tinha essa meta, eu fiquei um pouco frustrada. Quando foi no segundo dia, acertei um número muito abaixo, assim, do esperado. Mas é o que eu tava falando, às vezes você faz a prova toda no bambo e acerta o número de questões, estuda, acerta mais ou menos a mesma quantidade, que foi o que aconteceu comigo em natureza, e tu fica assim, meu Deus, pra que eu estudei? E a nota é completamente diferente. Por quê? O TRI, ele aborda tudo, ele vê se tu realmente estudou, se tu acerta as questões mais fáceis, então é muito importante focar nisso. Ele vê a dificuldade da prova dos outros anos, então não é importante a gente se basear pelo número de questões. Claro, se tu acertar 45 tá ótimo, mas assim, se não se basear tanto por isso. E aí, foi basicamente isso, gente. Eu cheguei super, chorei depois do meu segundo dia, porque eu pensei, não vai dar certo. E aí, saiu a nota. Quando eu vi a nota, gente, eu digo pra vocês, eu não acreditei. Eu fiquei, e não é o que eu tô vendo, não é o que eu tô vendo. Porque eu já tinha simulado, né, com as minhas questões e eu tinha colocado a nota muito alta pra redação. E nunca dava pra eu passar, entendeu, com essa nota. Então, meu TRI foi
demais, demais, demais. Fiquei muito feliz com o meu resultado. E fui aprovada, gente, na Universidade Federal do Ceará, na Faculdade de Medicina. E foi dessa forma que eu consegui ser aprovada. Espero ter ajudado vocês de alguma forma, contando a minha história, motivado, não sei, o que quer que seja. E se você tiver alguma dúvida, né, deixa aqui nos comentários, que eu posso falar um pouco mais sobre isso. Também gostaria de falar, assim, que eu tentei fazer até simulados nos domingos, mas não rolava, porque eu não tinha as 5 horas contínuas para estudar. Como eu falei pra vocês, era espaçado, era as sonecas do Kaiser. Então, acho que eu tentei fazer uma vez e não rolou, mas eu acho que é uma coisa muito importante, porque eu acho que essa é a maior dificuldade do Enem. Você ter que juntar todos os conteúdos que você estuda e ter que responder tudo numa prova em 5 horas. Então, assim, acho muito importante os simulados, apesar de eu não ter conseguido fazer. E assim, gente, na simplicidade, você tem que fazer o melhor. E as frases dos professores sempre entravam muito na minha cabeça, o professor Lauro principalmente, que eu fiquei assim, eu amo aquele professor, sério. E ele falava assim, mais ou menos assim, foi como entrou na minha cabeça. Você tem que fazer o melhor que você pode fazer dentro das condições que você tem. Enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor. É mais ou menos isso. E era a condição que eu tinha, entendeu? Estudar 4 horas por dia, mais ou menos. Pagar uma plataforma online, né? E eu não tinha... O meu material escolar era papel ofício, eu tinha os papéis ofícios que eu usava, uma caneta preta, uma caneca de café, e quando acabou os ofícios comecei a arrancar folha de caderno antigo, né, folha limpa, e era como eu podia fazer, e graças a Deus deu tudo certo. Assim, eu sempre coloquei, sempre que eu tentei estudar por mim, eu nunca consegui, mas no momento que eu coloquei Deus à frente do meu estudo, falei assim, eu não tô conseguindo me concentrar, essas coisas que estão acontecendo tá me atrapalhando, eu preciso do Senhor pra me ajudar. E sempre antes das provas, eu também orava, eu pedia pra que Deus me tranquilizasse e me fizesse lembrar e fazer o melhor que eu podia fazer. Então, assim, Deus é também uma peça essencial nessa minha conquista. Minha família também, todo mundo que sempre me apoiou, meus amigos. E é isso, gente. Meu filho também, que... Assim, gente, antes do Kaiser, eu não conseguia fazer nada. Como eu falei pra vocês, eu era super irresponsável. Depois dele, eu não pude mais procrastinar. Porque ou eu estudava naquela hora ali, ou eu não estudava. Então eu tive que aprender na marra a ser uma pessoa responsável, disciplinada, né? Então, assim, foi basicamente essa a minha história. O Kaiser me ajudou bastante também, porque ele é uma criança muito fácil de cuidar. Eu espero ter sanado todas as dúvidas sobre isso. Esse foi o cenário, o momento, a forma que eu consegui fazer esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.